Olá, bom dia meninas. Eu estou aqui hoje para compartilhar uma palavra, que Deus tocou no meu coração. Eu estou lendo o livro de Isaías e um texto que falou muito ao meu coração. Isaías capítulo 33, versículos de 14 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: Quem de nós poderá conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode permanecer na presença dessa chama eterna? Pois bem, eu lhes direi: os que sempre fazem o que é justo e falam a verdade, os que não procuram lucrar explorando outras pessoas, os que não aceitam suborno, os que tapam os ouvidos para não ouvir as sugestões de violência e os que fecham os olhos para não serem tentados a contemplar o mal. Esses habitarão nas alturas e estarão protegidos como no alto de uma grande montanha. Terão todo o suprimento de pão e água de que precisarem. Seus olhos verão o Rei em toda a sua beleza. Verão o seu reino se estender por toda a terra. Então, essa semana eu, Geraldo e Heloísa nos encontramos para orar na quinta-feira, porque a gente está tendo um tempo, temos sido convidadas a estar na quinta-feira na igreja, para a gente estar orando pela igreja, pela nossa cidade, enfim, por todos nós. E a gente estava pensando a respeito disso. Por que de repente, a gente não está vendo a nossa igreja avançar, conquistar a cidade, conquistar as pessoas? Por que a gente, na verdade, o Senhor tem trazido uma nova revelação para nós, um novo tempo para nós, mas mesmo assim nós não estamos conseguindo ganhar vidas para Jesus, nós não estamos realmente crescendo, frutificando, e isso não só em termos de número, de quantidade, mas eu vejo que qualidade. Muitas vezes a gente chegou a um momento em que parece que a gente estacionou na nossa intimidade, no nosso conhecimento de Deus e nossas experiências. Então a gente ficou conversando e levantando algumas possibilidades. Talvez a gente tenha pensado, cada um, no seu coração, agora eu conheço mais a Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho realmente, tenho tido tantas experiências com Deus. Mas o que acontece, na verdade, é que a gente tem experimentado tão pouquinho de Deus, mas muito, muito pouquinho. Aquele dia que a Rosilda veio, ela falou algumas palavras que ficaram guardadas no meu coração. Uma das coisas que, assim, doeu muito, assim, na minha vida, olhando para mim, e também, assim, como igreja, porque nós estamos na responsabilidade da igreja, então também isso dói quando atinge a igreja, dói também em nós, que ela falou: olha, eu não vou cantar aquela música Quem Mandou Largar a Rede, porque vocês nem pegaram na rede. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente está num nível muito profundo de intimidade, um nível muito profundo de conhecimento de Deus, um nível muito profundo da revelação de Deus. E, na verdade, a gente não saiu, usando aquela comparação do rio, de águas profundas, estava primeiro no tornozelo, depois no joelho, na cintura, assim por diante. Na verdade, a gente está ali na água rasinha. Nós não estamos realmente em profundidade, porque o nosso Deus, ele é tremendo, ele é grandioso demais, Então, a Aline sempre fala que os anjos, eles falam santo, 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 os 24 anciãos, e eles não se cansam de fazer, porque cada vez que eles fazem é porque eles conheceram um pouco mais, uma faceta diferente de quem Deus é. Então nós, mesmo que a gente passe a eternidade, conhecendo Deus, ainda será muito pouquinho. Então a gente não pode pensar que a gente já alcançou essa maturidade, que a gente já alcançou essa intimidade, que a gente já alcançou esse nível de profundidade com Deus. Nós precisamos entender que nós estamos ainda no processo. E Rosilda falou uma coisa também que falou muito comigo.
a nossa batalha a gente está perdendo aqui na mente, por conta dos ataques que a gente recebe, os ataques, e esse texto ele fala muito sobre isso, né? Os ataques que Judá estava recebendo, as promessas de Deus, em meio a também um momento em que Deus está dizendo que eles seriam sim levados para o cativeiro, que eles seriam sim, eles iriam experimentar sim, né, a justiça de Deus, a repreensão do Senhor para que eles pudessem se voltar para o Senhor. Então, a gente vê que o inimigo ele não para de nos atacar, o objetivo dele é nos destruir. E ele tem recebido vitória, alcançado vitória, porque os ataques estão vindo na nossa mente, né? E isso a gente tem acolhido, né? As mentiras, os enganos que ele tem lançado na nossa mente. Que tipo de mentira? Então, uma mentira é essa, de que a gente já alcançou, que a gente já está num nível grande, e quando não está. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe que a gente está longe, porque Deus é muito santo, Ele é tremendo, e nós somos tão falhas, tão imperfeitas, né? Então, uma das mentiras é essa. A outra, muitas vezes, é achar que a gente já está sabendo demais, que a gente sabe demais, que a gente está numa posição melhor do que os outros irmãos, do que outras pessoas, e nós não sabemos nada, né? A gente tem que entender realmente que o conhecimento em si não nos leva a lugar nenhum. A gente pode estar inchado, como a gente viveu inchado enquanto batistas, né, de conhecimento, mas vazios do Espírito. Então, não é o conhecimento, o saber muito, nem mesmo dessas questões espirituais. Então, uma coisa que ela falou também, olha, parem, né? Ela disse que ela já falou isso para algumas pessoas, de ficar assistindo tanta mensagem, fazendo tanta live, tanto curso daqui e dali, e vamos gastar mais. Não estou dizendo que é proibido, lógico que não, a gente precisa, mas quanto mais tempo a gente gastar na presença de Deus, o Senhor vai trazer uma revelação pessoal para nós, o Senhor vai estar falando conosco, o Senhor vai estar quebrantando o nosso coração e nós vamos estar tendo mais intimidade com Ele. Então, muitas mentiras em relação assim, a gente se comparar com pessoas, não é por aí, né? Quando o diabo fala, eu sou, eu não consigo porque aquela pessoa está num nível superior ao meu, eu não consigo ter aquelas experiências que aquela pessoa tem, ou o contrário, eu sou melhor porque eu tenho tido aquelas experiências que fulano não tem, então você olha para outra pessoa e você acha que você tem mais intimidade, mais profundidade. Isso quem vai ver é o Senhor, porque é Ele que olha lá no íntimo. Eu lembro sempre, para minha vida, daquela parábolazinha que Jesus contou, né, do publicano e o fariseu. Achava e agradecia porque não tinha os mesmos pecados que aquele homem ali, porque dava o dízimo, porque conhecia a lei, por isso, por aquilo, e o outro sequer ousava levantar a cabeça e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Então Jesus falou, qual dos dois realmente entrou na presença de Deus, a oração foi ouvida? É claro que é do publicano, né? Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Então, toda a soberba, toda vez que a gente olha para a gente acha alguma coisa de nós mesmos, né? A gente está pecando. A gente está entristecendo o coração de Deus, porque é Ele que tem que olhar para nós e ver que a gente está crescendo, está se aprofundando e a gente ter a aprovação dele. Não é a gente se julgar e achar que a gente já está sendo aprovada, né? Então, nós não somos juízes de ninguém e nem de nós mesmos. Quem é que vai julgar é o Senhor. Então, esse texto aqui é bem interessante, porque o Senhor, né, ele levanta o povo, né, os pecadores de Sião, diz, né, eles se perguntam apavorados, desesperados, quem de nós vai poder conviver com fogo consumidor?
Quem de nós pode permanecer na presença dessa chama eterna? Então a gente precisa entender que Deus, ele é grande demais, ele é poderoso demais, ele é santo demais. O povo naquela época não tinha esse entendimento de que podia se achegar. Tanto é que o povo de Israel pediu para Moisés ir receber a lei, porque eles não queriam. Quando começou a ter os trovões, a voz de Deus, né, o tremor na terra, eles ficaram apavorados. Então, quando a gente está na presença de Deus e com quem lê sobre avivamento, quem lê sobre pessoas que tiveram experiências de ver o Senhor ou ouvir a voz do Senhor, essas pessoas realmente, por mais assim que buscassem, por mais que tivessem uma vida de oração piedosa, elas tiveram muito medo da presença de Deus. E foi o que aconteceu com Isaías, né? Quando ele viu, aliás, na verdade, ele teve a visão do Senhor, né? Viam lá a aba, né, da veste que enchia ali o templo, os anjos, né, cobrindo, na verdade, né, até o Geraldo identificou quando eu li a última vez o capítulo 6, fiquei pensando, eles estavam cobrindo o quê, né, os olhos deles, ou para não ver o Senhor, eles cobriam o Senhor, na verdade, assim, com duas cobriam o rosto, com duas, né, cobriam os pés e com duas voavam. Então, assim, a gente ficou pensando, né? Eles estavam cobrindo a si mesmos para não verem o Senhor, ou eles estavam cobrindo o Senhor? Eu acho que é como o texto fala, né? Eles cobriam o rosto para não ver o Senhor, porque a glória era algo grandiosa demais, né? O poder, a santidade. Então não tem como você ver a Deus e você não falar como Isaías, ai de mim, que sou pecadora, que sou miserável, né? Então isso tem que estar no nosso coração, é essa atitude interior que nós devemos ter diante de Deus, né? Ai de mim, né? Quando vem essas mentiras na nossa mente, rejeitar de pronto, não abrigar esses enganos do diabo, porque o diabo pode lançar uma seta, mas o que eu faço com essa seta é que vai determinar se eu estou pecando ou não. Se eu guardo aquele pensamento de que eu sou superior, de que eu estou avançando, sou mais do que os outros, ou até mesmo se eu sou inferior, se eu não estou avançando, se eu sou pior do que os outros, porque ele trabalha de maneiras diferentes. Ou ele rouba de você aquilo que você tem e te engana dizendo que você não tem. Ou ele quer trazer para sua mente, né, dizendo que você tem algo a mais que você não tem. Porque quando a gente se acha demais diante de Deus e diante dos outros, é porque, na verdade, né, a gente não está aonde a gente acha que está. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz: quem está em pé, cuidado, não caia. Então, não. E tem um ditado que diz: quanto maior a altura, maior a queda. Quanto mais a gente acha alguma coisa de bom da gente, maior vai ser essa queda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a pergunta é: quem poderá conviver com esse Deus, né, que é fogo consumidor, que é tão glorioso, que é tão santo, que é tão tremendo? A nossa mente não pode imaginar quem de fato Deus é, como Ele é, né? Quem de nós pode permanecer na presença dessa chama eterna? Então, se for por nós, a gente sabe que nós não podemos, né? E aí o Senhor fala: pois bem, eu lhes direi, os que sempre fazem o que é justo. Então, será que eu tenho andado em justiça? Será que o tempo todo eu realmente tenho andado de uma maneira justa, fazendo aquilo que é correto em todos os meus negócios, em todos os meus relacionamentos, né? Muitas vezes a gente acha que a gente pode julgar os outros e a gente fala, né, alguma coisa, emitindo é, algum julgamento de valor acerca de alguém, né? E quem somos nós? A Bíblia fala que julga o servo alheio. Nós não podemos julgar. Paulo disse que não julgava nem a si mesmo, né? É Deus quem nos julga.
Então, nós não precisamos e não podemos nem julgar o outro e nem nos julgar, né? Então, para a gente realmente fazer o que é justo, a gente precisa andar com o coração na presença do nosso Deus e realmente observar os princípios da palavra. E o Geraldo estava falando, né? A gente estava conversando sobre Mateus 7. Ali a gente tem, na verdade, Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você julgar o outro, você vai ser julgado. Então, o Geraldo estava falando a respeito disso, que nesse texto nós estamos escolhendo, determinando a maneira como Deus vai olhar para nós. Se nós usarmos de misericórdia com os outros, nós vamos alcançar misericórdia. Se nós olharmos para o outro com condenação, nós também vamos receber condenação. Então, nós precisamos realmente olhar para o Senhor e deixar Ele é justo, Ele julga retamente, né? E assim a gente precisa proceder, né? Em tudo aquilo que a gente faz. Se tem dúvida, ora, no meu passo, nesse lugar, o que faria Jesus?